Sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso. Além do sábado, estou aqui com a bancada de alto nível, Pastor Saulo. Top. Além da sua pessoa, especialista em teologia, temos Hélida, que vem com sua especialização de marketing, da compreensão de uma mulher que estuda a palavra de Deus. E agora também com ele, esse aqui que é um pai patrocinador desse podcast. Tem o Pai fundador. Tem o pai fundador. E tem agora Patrocinador. o patrocinador. Boa. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que bom que você está acompanhando. Essa lição fala muito do relacionamento com Deus. Tema muito precioso para mim. Eu acho que é um tema precioso para qualquer cristão. Como a gente vai se relacionar com Deus. E a gente vai começar aqui já entrando e dizendo para você que a gente vai falar de uma coisa que deu ruim no céu e está dando ruim na terra. De uma maneira bem assim... simples de dizer. A gente vai falar de orgulho, algo que mexe com a gente. Todo mundo que estudou ou vai estudar esse guia, essa lição vai chegar à conclusão de que sem Deus não há humildade. Mas, antes de mais nada, por favor, começando por quem quiser, manda seu salve e seu abraço aí para a turma que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Podcast Além do Sábado começa agora. Bem-vindo você que nos acompanha desde o começo dos primeiros episódios aqui do projeto Além do Sábado, do podcast Além do Sábado. É uma alegria ter você conosco, tá? E você é a razão porque a gente faz tudo o que a gente faz aqui. Muito bom, tá aí o recado do pastor Saulo, por favor, senhor advogado. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei o horário que você está aí nos prestigiando, mas é mais uma vez um prazer poder estar presente. Hélida? Já sou de casa, né? Já estou me sentindo em casa. E para quem chega novo? E para quem chega novo? Oi, gente, tudo bom? Parece tímida, né? É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente aprender mais sobre Deus, sobre o relacionamento com Ele. Nesse podcast que já tem meu coração, entendeu? E eu já vi lá as pessoas me acompanhando, me seguindo, eu acredito que são daqui. São. Tem uma turma grande que está acompanhando. Não tem? É isso. Aliás, olha, a Hélida no último episódio, ela deu o arroba dela. Pastor Saulo, quer dar seu arroba? Você como pastor da Central Niterói, qual é o seu arroba? Você sempre está mandando ali conteúdo da lição. Só pode me procurar no Instagram, né? Eu uso o Instagram aqui. Instagram é saulo.gferreira. Arroba Paulo... Arroba saulo.gferreira. Arroba saulo.gferreira. Ferreira. Pai, patrocinador, qual é o seu arroba? Arroba Ebert Diego. Ebert com H? Com E, E-B-E-R-T. Ok, Ebert Diego, sem invenção. Sem invenção em todas as redes. Boa, e para você que quer seguir o Pastor Binho, arroba PR de Pastor, _ Binho, você encontra fácil. Tá bom, gente, feito isso, por favor, Ebert, pede a bênção para a gente começar a nossa discussão. Essa lição ela vai ser baseada bem em Lucas capítulo 18. Tem muita coisa legal para a gente poder aprender. Perfeito. Querido Deus, nós somos agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Suplicamos a direção do Teu Santo Espírito para que possamos conversar um pouquinho sobre a Tua palavra, aprendermos mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Isso é o que rogamos em Jesus. Amém. Amém. Olha lá. Começando então, existe um tipo de problema espiritual especialmente perigoso, pastor Saulo. Especialmente perigoso. Não porque seja raro, dona Hélida, nada a ver, mas porque é muito comum e quase invisível. A gente está falando do orgulho. Tá por aí. Tá em todos os cantos. C.S. Lewis no brasileirado, né? Se fosse... no inglês britânico seria C.S. Lewis. Gostou? Estou praticando. O orgulho é o completo estado de antideus. É através do orgulho que o diabo se tornou o diabo. Frase dele. Forte, né? Vou repetir. O orgulho é o completo estado de antideus. É através do orgulho que o diabo se tornou o diabo. E olha o que Ellen White diz no livro Caminho a Cristo. O orgulho é exaltação própria. E a exaltação própria se acha na base de todo o pecado. Vou repetir de novo.
o orgulho e a exaltação própria se acham na base de todo pecado. Gente, o que é que vocês acham aí do orgulho? Rapaz, É uma arma. Você falou bem no problema. início, é um problema. E eu fiz um post hoje que ele fala exatamente isso. É a arma que o inimigo usa para desmanchar nosso relacionamento com Deus. Se você é orgulhoso, é impossível você se relacionar com Deus. É como aquela pessoa que tem mau hálito, né? Tá todo mundo percebendo que ela tem mau hálito. ela não sabe. Tá todo mundo sentindo mau hálito. Tá todo mundo fazendo curva. E menos ela tá percebendo. E ela tá plena, né? É. E ela tá plena ali. Olha, Ellen White chega a dizer que o orgulho, a cobiça e o egoísmo são os considerados os pecados mais letais que existem, porque nem sempre são confessados. São pecados ocultos, silenciosos, ninguém vê, só Deus sabe, e até o indivíduo que tem não reconhece que tem. Não, ela é camuflada, né? O orgulho é uma virtude camuflada de justiça, de sei lá o que vocês mais quiserem colocar. A gente enxerga o outro, mas a gente não enxerga nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala que só Deus consegue enxergar o nosso coração e a intenção do nosso coração. Porque nem a gente consegue entender e enxergar a intenção do nosso coração. Quer dizer, Lúcifer, lá no céu, ele como anjo cobridor, ele que estava pertinho de Deus, começou a desenvolver esse orgulho no coração dele. Talvez ele nem tinha percebido, até perceber. Mas Deus estava ali, próximo, percebendo, dando dicas, mas ele não percebeu. E ele quando vem para esse contexto de mundo, ele replica o comportamento e começa a ensinar que isso é um contexto certo, né? Fico pensando, né? O orgulho não é pensar que você é melhor que os outros, é você ter certeza disso. E corrompe o caráter. Ele corrompe o caráter. Destrói. Porque no afã de se tornar melhor do que os outros, você abre mão de princípios. E não é só melhor do que Você você abre achar mão- que você tá certo de todas as Você coisas. tem razão em tudo. Você para de aprender, você para de ouvir, você não pode ser ensinado Perde mais. a humildade. Perde a humildade. Então eu fico pensando que quando você para de achar que é melhor que os outros e tem certeza, aí, cara, aí lascou tudo. Porque você está sempre aprendendo com todos. Você está aprendendo com o ambiente, você está aprendendo com as pessoas que te cercam, você está aprendendo com seu filho, com sua filha, você está aprendendo com a natureza. Então quando você começa a falar, não, eu sou bom, pelo meu histórico, eu sou especial. Aí, cara, aí complica. Eu sou especial, eu sou especialista. Eu tenho muito conhecimento. Eu tenho uma vida coerente. Hélida, você falou um negócio aqui que me deu um estalo na cabeça. Antes de a gente entrar em Lucas capítulo 18, a história ali da parábola do juiz Inico, ou juiz infiel, como é que eu sei a diferença de reconhecer minhas qualidades, o que eu sou bom, sem falsa modéstia, para o orgulho? No Brasil, em especial, nós temos dificuldade de falar nas coisas que somos bons. A gente até se desmerece. A síndrome de cachorro sem dono. Ou a gente deixa o outro falar, eu tenho orgulho de você, de onde você chegou, de onde você tá. Então assim, você é muito bom. Aí você fala assim, não. Aquela falsa modéstia. Exato. Então, Quase. que aí é orgulho também? É. Falsa modéstia? Como é que eu sei quando eu posso dizer das coisas que eu sou bom e quando isso aí vai me prejudicar? É que o Saulo falou uma coisa importante. É quando ele coloca você numa situação de maior do que o outro. Quando você se coloca no centro da situação. Exatamente. Você é o eixo, né? Você se torna o eixo, né? Você vive para si. Mas isso não é uma liderança? Por exemplo, você está numa situação, eu vou liderar esse assunto porque eu tenho competência nisso. Eu penso que Ali é talvez tênue, né? A liderança é diferente de você, porque a liderança é um exercício de uma função. Proatividade, exemplo. O orgulho é um estado do ser. É o indivíduo que se sente assim e ele age, as ações dele são um resultado das convicções que ele tem.
é diferente. Ou seja, você assume uma postura de líder quando há necessidade. Você precisa liderar, você precisa tomar a frente, a dianteira, tomar a decisão. É uma coisa. Agora, quando suas ações, elas são resultado de um estado, né? Você se coloca numa condição de melhor do que qualquer pessoa, suas ações serão um resultado disso. E é perceptível pelas demais pessoas ou pelos seus próprios liderados de que tudo que você faz porque tudo tem que convergir para você. Tudo tem que convergir para você. Pastor, talvez seria interessante pensar que o que distingue talvez esse sentimento do orgulho seria pensar na relevância daquilo que nós estamos fazendo, mas não para si próprio, mas para os outros, para aquilo que a gente está entregando. Talvez seria uma forma de conseguir medir essa linha bem tênue, né? Porque é bem tênue mesmo, entre o orgulho e aquilo que de fato é relevante, que é significativo para a vida das outras pessoas. Agora, quando a ação tem sentido só para o meu ego, igual o pastor Saulo mencionou, eu estou fazendo aqui, mas no final o resultado é... me senti assim, nossa, ainda bem que eu estou aqui, né? E o posterior também indica o orgulho, né? Como você reage, por exemplo, você estava numa situação, você liderou aquela situação, ou alguém não percebeu algo e você apresentou, foi automático. A gente está falando de liderança que é mais fácil ser percebido, né? Sim. Mas pode ser qualquer outra coisa, mas o que você sente depois, né? Fala assim, cara, se não tivesse ali, o cara ali, e aí você começa a desmerecer quem estava lá. Exato. Também é uma outra característica de orgulho, né? Quando você olha e fala assim, tava lá, se não tivesse lá, não tinha sido resolvido, porque também os caras são tudo fraco. Aquele pessoal é tudo barrela. E o mundo existiu até aqui sem a pessoa, mas ele se acha a última bolacha do pacote. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 18, você que está assistindo o podcast, que está ouvindo o podcast, nós vamos ler Lucas capítulo 18. É uma parábola muito especial. Não tem só uma, né? Aqui são várias histórias e todas elas, de certa forma, elas trazem à luz pra gente do assunto orgulho versus humildade, né? Você tem a parábola do juiz iníquo, você tem a parábola do fariseu e do publicano, você tem do jovem rico, conhecido, das crianças, né? Quando elas são levadas... Jericó. Exatamente. A experiência do cego, enfim, todas elas, de certa forma, elas apresentam o orgulho com as suas facetas, né? É que a parábola do fariseu e do publicano talvez seja que a gente mais fale sobre isso, porque ela exalta, ela mostra a soberba do fariseu e mostra toda a humildade do publicano. Mas quando a gente vai para o jovem rico, o amor pelo dinheiro, quer dizer, o orgulho de não quero mudar isso, eu faço tudo certo, mas não quero deixar aquilo que eu mais amo, que é o dinheiro. Eu não preciso deixar, mas assim, eu não preciso deixar o dinheiro para seguir a Jesus. Então, tem isso, a das crianças, né? Porque Deus fala assim, se você não for como uma criança, a criança você não vai herdar o reino. Não vai herdar o reino. A criança, ela tem pureza, ela pensa no outro. E tudo isso, para mim, é uma demonstração muito clara. Quer dizer, Jesus vem a esse mundo para revelar como é viver no seu reino. A gente está falando isso e vai falar isso até a última lição desse trimestre. O reino de Deus, ele é completamente oposto àquilo que a gente imagina que é o reino dele. Aqui, a gente está vendo a oposição do orgulho. Satanás, ele fala para você que não... você tem que ser poderoso, você tem que ser rico, você tem que ser famoso. E o reino de Deus fala, você tem que servir, você tem que... tem que ser humilde, tem que ser servo. Você tem que ser servo, você tem que ser como criança, entendeu? Vou destacar do capítulo, nesse primeiro bloco, Lucas capítulo 18. Para a gente ter uma base bíblica de tudo que a Hélida está falando, desdobramento, ele abre aqui o capítulo 18, lembrando, tá, gente? Quando o texto bíblico foi escrito, não eram capítulos. Os capítulos e versículos foram adicionados para melhor organizar o texto e facilitar a nossa leitura. Mas isso aqui era uma carta, era escrito de uma vez, feita para ser lida, inclusive de uma vez.
Mas vamos lá, ó. Jesus também lhes contou, estou lendo Lucas capítulo 18, versículo 1. Melhor, Herbert, lê pra gente. Lucas 18, só a parábola do juiz infiel. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas, mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau? Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Essa é a primeira, sim. Ele já abre mostrando que uma pessoa, para fazer o bem para si, faz o bem para o outro. Agora, pastor Saulo, lê pra gente o clássico aqui, que eu acho que é um dos textos que mais escancara essa questão do orgulho dentro do capítulo de Lucas, capítulo 18. Lembrando, Lucas, para você que não sabe, ele pegou todos os textos que existiam do período dele, pós-Cristo, ele foi o médico do apóstolo Paulo, e ele organiza o Evangelho de Lucas a partir dos textos conhecidos de uma maneira a pensar para poder falar para aqueles que não eram judeus. Então é um livro muito especial que conversa bem com a gente que é do Ocidente e não do Oriente. Pastor Paulo, pastor Saulo, não confunda, tá? Outra orientação. As pessoas falam, depois da conversão, Paulo se tornou Saulo, Saulo se tornou Paulo. Não, ele sempre teve os dois nomes. Um é o nome judaico, o outro é o nome romano, tá bom? Isso aí. Vai lá, pastor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ellen White, falando disso, no livro Parábolas de Jesus, ela fala assim, ó: o fariseu subiu ao templo, cheio de justiça própria. O publicano reconheceu sua total dependência da misericórdia divina. É assim, 2 copos, né? Um copo tá cheio, que é o fariseu, não tem o que acrescentar mais. Não tem mais nada para botar. O publicano tá com o copo vazio, ele pode ser completamente preenchido pelo Espírito de Deus. Então, só essa característica prática, essa orientação bem direta já mostra como nós devemos compreender. Quem está cheio não recebe. Não vai colocar onde? Você já está todo cheio de si. O que vocês acham dele? Isso é comum nos dias de hoje, dentro da advocacia, na igreja, pastor Saulo, no ambiente do marketing, no ambiente de trabalho? Vocês percebem essa realidade com facilidade? Muito. E como isso pode afetar a percepção de Deus? É interessante. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais perceptíveis serão os meus defeitos, os meus problemas. E a minha insignificância, a minha necessidade de Deus, ela fica mais latente quando eu estou mais próximo dele. Quando eu estou mais longe de Deus, mais orgulhoso eu me torno. Então, veja, a gente tem uma linha antagônica aqui. Quanto mais distante de Deus, mais orgulhoso eu corro o risco de ser, porque o inimigo quer me fazer semelhante a ele, plantando em mim características da sua natureza. Quando Deus quer que eu, mais próximo dele, me torne mais semelhante a ele. Para curar, e aí eu preciso, mais próximo dele, eu estou vendo os meus defeitos, meus problemas.
E quais são as curas, né? Ou a cura que Deus traz para essa situação? Né? Como me libertar disso? Então Deus quer que eu seja mais altruísta, que eu seja mais benevolente, que eu possa doar mais, participar mais, servir mais. Esse é o caminho para a gente se libertar desse sentimento tão letal, tão terrível, que me torna mais semelhante ao diabo e não a Deus. Você ia falar? Você deu uma respiradinha? Não, eu ia, mas ele falou tudo que precisava. Não, que isso? Tem uma frase do John Piper, ele fala assim, ó: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E isso só acontece quando abandonamos a autossuficiência. A gente vive num contexto hoje das mídias sociais, das redes, onde a gente tem que aparecer, você tem que gravar, você tem que revelar conteúdo. Agora tem muita gente falando de tudo, a ponto de a gente ter regulamentação. Agora se fala de regulamentar, só pode falar de determinados assuntos, quem é da área, a área do direito aí, né? Sim. Então a gente está vivendo um momento no qual a gente sempre diz, quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado, né? Davi não estava sendo visto, mas foi lembrado por quem importa. Então a gente precisa sempre lembrar, e esse é um conselho para quem está ouvindo, que quando a gente tem uma luz fraca, ela pouco revela. Quando a gente tem uma luz forte, ela revela tudo. Então Cristo não vai piorar você. Quanto mais me aproximo de Cristo, Cristo vai revelar quem é você. E nesse processo de revelação, ocorre a transformação. Então quando a gente fala sobre a lei de Deus, que é o espelho, né, Elida? Que a gente se olha diante do espelho e fala, puxa vida, ó, o cabelo não tá cortado aqui, a sobrancelha. Olha só, agora que a gente vai ver. Achei aqui um fio perdido na orelha. Eu lembro que uma vez eu descobri um fio perdido na orelha, eu puxei, parecia que era um fio de cabelo grande assim, porque eu nunca tinha reparado, né? Eu tava assim, daqui a pouco eu fui puxando, eu falei, caramba, um dedo de fio. Mas você não percebe, mas quando você está perto de Cristo, você tem uma percepção grande. Então, quando a gente olha essa história aqui do publicano e do fariseu, é a clara percepção de quem não está se percebendo, não está percebendo o caminho. E era alguém que vivia da religião, o outro era um pária marginal das relações sociais, pelo que ele representava diante da execução de impostos por parte de Roma. Então é muito, muito percebível isso. Vamos lá conversar um pouquinho, e eu já percebi que vocês estão ali refletindo, pensando, acho que cada um pensando em si. É que hoje você está falando mais, eu tô aqui só admirando. Acho que ele escreveu falando mais e está falando mais, é verdade. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, então segura um pouquinho, já que eles fizeram essa observação, segura que a gente volta no próximo bloco. Brincadeira, eu quero que vocês falem um pouquinho como é que se desenvolve a natureza do orgulho. Olha, quando a gente pensa no orgulho, a primeira coisa que eu penso na minha cabeça, o que vem à minha mente é Lúcifer. E não tem como a gente entender como é que surgiu, porque esse é o mistério da iniquidade. A gente nunca vai conseguir compreender, entender e saber a origem do orgulho. Mas vamos trazer para o nosso, né, para nossa vida de pecadores que nós somos. Nós já estamos vivendo em decadência total. O orgulho ele nasce de várias formas. E você colocou um ponto muito importante que você falou da autossuficiência, né? A autossuficiência é você achar que você pode todas as coisas, vai te desconectando de Deus. Porque viver um relacionamento com Deus é viver um relacionamento de dependência total. Quando a gente é autossuficiente, a gente não precisa de nada. A gente tem todo o conhecimento, a gente sabe para onde a gente quer ir, né? A gente não precisa de nada. Então, o orgulho pode não, ele nasce também disso, de você achar que você pode cuidar da sua própria vida. Só que também, a gente fala que o orgulho tem uma sutileza, né? Muito. A gente falou anteriormente sobre a sutileza e nós cristãos mesmo, os discípulos eles andavam com Jesus.
Nossa, boa referência. Eles aprendiam de Jesus como as atitudes do reino. E no momento mais improvável, que é naquele momento assim do ápice, A prova, né? a prova, o que eles vão fazer? Vão discutir quem que é o maior. Eu não consigo pensar orgulho sem pensar em alienação. Porque é muito sutil. Tá ali com Jesus 24 horas do tempo, e aí, de repente, estão discutindo o quê? Quem vai ser o maior? Eu acho que ele vem sempre travestido, Querendo fazer o embrulhado. bem. Não, O de orgulho repente, sempre vem embrulhado num pacote de valorização. de repente eu tô querendo, Pessoal. eu tô querendo fazer algo que é Ele interessante, vem, legal. ele vem embrulhado, ele vem travestido, né? De uma coisa boa. Né? Igual- Eu estou me valorizando, eu estou reconhecendo o meu potencial. O pastor na verdade. comentou, o fariseu, pô, religioso, querendo ali ser um padrão, né, moral, e de repente Pô, pastor, você ele vai estava olhando você- ali e falando, ó, graças te dou porque eu não sou igual a esse pecador aqui. Pô, pastor, você vai me dar o microfone para eu pregar na quarta-feira? Pô, só na quarta, Pô. pastor. Tem que ser no sábado, pastor. Sábado. Tem que ser no domingo, pastor. Isso acontece. Mas quarta-feira, pastor, Gente, o pastor Não, Saulo e falou uma valorização coisa que acontece. pessoal, entendeu? Exato. Eu estou me valorizando, na verdade. Como Hélida? Não, Lúcifer estava com Deus. Quer dizer, os discípulos estavam com Jesus, o Deus encarnado, e Lúcifer estava com Deus na glória, E chefiando e ainda, né? chefiando. Aí ele chegou um momento e falou assim: Pô, só eu adorar? acho Acho que dá pra ser um Você pouquinho recebe mais. adoração também. que tem valor também. Eu acho que eu posso ser como Deus. Você vê, né? É muito triste saber que esse é um mistério da iniquidade, que isso aconteceu mesmo, que houve o desejo no coração de um ser, uma criatura. E é um negócio que não tem fundo, né? Não O orgulho não tem tem. fundo, ele tá sempre faminto. Não. Ele não chega no patamar e fala assim, ó, fechou aqui. Ele vai estar sempre buscando, sempre buscando. E Satanás teve a chance, né, de voltar atrás. Esse é o problema do ser humano, de nós criaturas. É um momento que a gente não sabe o limite das coisas, até onde aqui não dá mais pra ir. Vamos voltar? A gente não tem limites. Ó, eu olhando aqui, eu fiquei, que ilustração a gente pode pensar de como o orgulho, onde o orgulho nos coloca? Fiquei pensando, falei, cara, alguma coisa prática. Correr numa esteira e não chegar em lugar nenhum. O orgulho, ele mantém a gente ocupado, mas não transformado. A gente está ocupado, mas não transformado. Eu estou correndo. Perceba o que eu estou dizendo. Não estou falando sobre o efeito no meu corpo da esteira, que alguém pode falar aí na internet, né? Mas benéfico. não, você está correndo, você está fazendo seu cardio. Sim. Mas no contexto espiritual, você precisa sair de um ponto para ir para o outro. Então você precisa ser transformado. Como é que você vai ficar transformado se isso não ocorrer? Então eu quero trazer para cá essa percepção que nada é tão ofensivo para Deus quanto essa autossuficiência que a Hélida colocou aqui. Porque se a gente parar para pensar nisso, pastor Saulo, Herbert e Hélida, que nesse momento que eu tenho a autossuficiência, eu tiro Deus do lugar e me coloco no lugar. Eu falo assim, eu me basto. Eu me basto para sobrevivência, eu me basto para executar as coisas da vida, eu me basto para qualquer coisa. Pastor, aqui, Pode falar, depois eu complemento. a minha versão aqui, começando o texto do cobrador de impostos, diz assim, ó, para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples. Olha, Então, mostra que... isso acontece na igreja, Herbert? Acho que não, né? Esse outro texto que eu lembrei você falando, tinha aquele texto que o camarada entrava, que aí ele era sobre o atendimento. Era recomendação para cuidar dos pobres, das viúvas, porque o cara que chegou alguém importante na igreja, você não, por favor, senta aqui, Senta faz ali. aqui. É a área VIP, né? É. Recentemente a gente teve uma boa discussão aí no mundo gospel sobre as áreas VIPs. Você ia falar. Não, eu ia falar do contraste entre o orgulho e a humildade, porque muitas vezes a gente coloca a humildade como uma fraqueza humana, mas ela não é uma fraqueza humana. Ela até escrevi aqui, escrevi para o meu marido ali, para ele também ter essa informação.
né? Vale. Que a humildade, ela nos coloca numa situação em que a gente sabe a nossa origem. E coloca a gente numa situação onde a gente também entende a nossa condição. Então, enquanto a gente achar que a gente é alguma coisa, a gente vai ser nada. A gente vai se... Mais uma vez, a gente se desconecta de Deus e a gente se desconecta do reino. E se nós somos cristãos, nosso propósito é a eternidade, é estar com Jesus para sempre, então a gente precisa rever esses valores. E a gente precisa entender que não tem problema você ser humilde. Não é falsa humildade. É humilde mesmo. É o reconhecimento como publicano de que, Senhor, eu preciso de misericórdia, porque eu não sou bom. Eu fiquei pensando aqui no que você estava falando, né? Parece que assim, se eu descrevo que eu sou bom em um talento, numa competência que foi desenvolvido, como descrição, não é orgulho. Mas nos contextos espirituais, onde eu digo que eu não sou bom em nada comparado a Cristo, não é falsa humildade. É a descrição do que eu sou. Não, outra. É um reconhecimento de que o que você tem é dom de Deus. Isso é graça. Deus te dá. Deus nos dá a graça da salvação. E junto com isso, Ele nos dá os dons espirituais. Os dons que é pra gente exercer na nossa comunidade para abençoar a vida de outras pessoas. Olha que maravilhoso. O dom de pregar, o dom de cantar, o dom de orar pelas pessoas, interceder, o dom de atender os necessitados, como a gente tem, né, da organização. Tudo isso é dom decoração. de Deus. Só que a humildade nos faz reconhecer que todas as coisas que a gente tem vêm de Deus. São dons que Ele nos dá para abençoar a vida de outras pessoas. Fica aí, porque a partir desse crescente da discussão, eu dou um break e volto na segunda parte para a gente conversar um pouquinho sobre essa referência a Cristo, que é tão bem destacado no nosso guia de estudo. Como é que eu percebo Cristo como norteador para esse comportamento de humildade indo em contra Contraste, né? com a pessoa de Cristo? Fica aí, a gente volta. Podcast Além do Sábado volta. Bem antigo agora, né? Eu me senti bem naquele programa antigo. Volta já! Você que está assistindo vai saber nem o que é isso. Fica aí, um pouquinho só e a gente já volta. Já voltamos para cá, para o podcast. A gente está num crescente. Eu já dei um break para você poder respirar e poder acompanhar, porque cada um já trouxe aqui muitas contribuições. O pai pioneiro estava ali e falou assim, cara, não estava conseguindo captar nas discussões, na velocidade que vocês estavam comentando. Eu joguei para a câmera geral e aí, se você percebeu, a câmera geral foi o pai pioneiro utilizando os recursos tecnológicos para que você possa ter a melhor experiência desse podcast. Isso para quem está assistindo. Para quem está ouvindo, vai com Deus que está tudo certo. E aí, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Vou repetir para você e para os membros dessa mesa maravilhosa. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Na vida de Cristo não havia traço de egoísmo desejado de todas as nações. Escancara isso. Reis usam coroas. Cristo usa toalhas e depois uma cruz. Bora lá, Jesus Cristo. Como é que funciona? Tá me admirando, gato? Sempre, né? Gostei desse olhar para mim. Sempre. Interessante. Esse olhar. Te amo.
Os olhos, gente, os olhos deles tem uma cor muito bonita. A gente vai ficar aqui, gente. É isso. Bom, deixa eu quebrar esse clima aqui. O programa sobre relacionamento é outro. Vamos falar sobre a referência a Cristo, né, Salmo? Cristo é referência. Então, Vou repetir para deixar deixa. Reis usam coroas, Cristo usa toalhas e depois uma cruz. é isso aí. A partir daí, como é que eu me relaciono com ele para que ele possa ser referência e fazer correções adequadas na minha vida para que eu possa continuar nesse processo de santificação? Jesus é o exemplo, o modelo da humildade, né? É interessante que quando a gente olha para Cristo, eu vejo os meus defeitos. Quando eu olho para o próximo, talvez eu veja qualidades. E geralmente esse é o problema que a gente Como mais... é, Saulo, repete? Quando eu olho para Cristo, eu vejo os meus defeitos. Quando eu olho para o meu próximo, eu vejo as minhas qualidades. Nossa. É comparativo, sensacional, né? muito Então, bom. veja, qual é o problema? E aí você tem essa situação, você tem tanto com o conceito de humildade, você vai perceber essa diferença de parâmetro, quanto quando você vai também tratar do assunto do legalismo. Porque o legalista e o fariseu, condenado por Jesus em suas práticas religiosas, destituíram Deus como modelo e estabeleceram o próximo como modelo de comparação. Então, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse pecador aqui. Então, graças te... não é, a referência dele deixa de ser Já arrebenta com o mandamento amar ao próximo, Isso. como Jesus amou. Ele já quebrou tudo aí. Então, ele destitui Deus de parâmetro para a vida espiritual dele e ele estabelece o próximo. Então, assim também acontece com a questão do orgulho, né, e o conceito também da falsa humildade. O cara pega o colega do lado, o cristão do lado, o irmão do lado e bota ele como referência. Então, quando eu olho para Cristo, minha tendência é olhar e ver meus defeitos. Cristo é meu modelo, ele está num pedestal assim. Ó. Quando eu olho para o Herbert, talvez eu veja qualidades. Mesmo que eu não veja qualidades em todas as coisas superior ao Herbert, eu vou encontrar pelo menos em algum ponto, algum aspecto, eu sou melhor que ele em alguma coisa. E aí talvez isso seja o ponto do meu orgulho. Sim. Porque eu mudei meu padrão. Não, é o fariseu falando: Senhor, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como ele. Não sou como esse publicano. O referencial dele Mudou. é um como ele. Como ele. Vocês estão citando isso e eu recomendo a leitura. Esses insights e essas informações que eles estão trazendo tem muito no livro Caminho a Cristo. O Caminho a Cristo fala muito sobre isso. Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais eu percebo minha imperfeição. Gente, a gente é mais pecador do que a gente imagina e é mais amado do que a gente ousa imaginar. A gente é muito pecador, mas a gente não sabe o quanto a gente é amado. E quanto mais eu percebo o meu amor, ou melhor, o amor que eu recebo de Deus, mais eu consigo confiar em me apresentar defeituoso para a transformação por aquele ou para aquele que vai me ajudar a corrigir. Quer dizer, eu olho para o espelho dos 10 mandamentos e eu vejo minhas imperfeições. Porém, quando eu olho para Cristo, eu vejo aquele que pode consertar a minha alma. Aquele que pode limpar os meus problemas, aquele que pode me ajustar para ser uma pessoa melhor. Então, isso faz uma transformação de percepção gigantesca, que vai fazendo um condicionamento adequado para que eu possa continuar essa jornada de mudança de caráter, que é a única coisa que eu vou levar para a nova realidade quando Cristo voltar. Quando a gente fala isso, e eu já trago para o contexto bem prático, isso vai me fazer prosperar na atual sociedade, onde eu tenho os nossos mais valorosos coaches ensinando sobre como você pode prosperar. Quando eu tenho diversas, não é poucas igrejas, que têm um culto motivacional de alcançar objetivo, muito mais do que de correção. Isso me ajuda? Como é que funciona isso no contexto da sociedade? Depende do seu propósito. De autopromoção. É uma sociedade de autopromoção. Depende do seu propósito. Se o seu propósito é esse reino, Boa. segue. Faca na caveira. Segue o fluxo. Agora, se o seu propósito é a eternidade, não tem outro caminho. Senão, Jesus Cristo
e você procurar entender a tua condição e entender a condição do outro também. Essa semana eu recebi o contato de uma pessoa e eu me ofereci para estudar a Bíblia com ela. E ela falou assim: Hélida, eu não me sinto merecedora. E aí, depois de ler a lição da Escola Sabatina dessa semana, eu falei assim, imagina como Jesus olharia para ela. E aí eu falei para ela assim, realmente, nós não somos merecedores do amor, mas Deus é misericordioso. E é por isso que Ele nos dá a oportunidade de nós nos ajudarmos. E eu estou aqui à disposição para te ajudar a conhecer mais esse Jesus. Eu estou colocando aqui de forma muito prática. O reino de Deus não é de grandes aparições. Não, mais uma vez, a gente não vai ficar famoso, a gente não vai ganhar dinheiro. O poder, né? Você ser poderoso, não vai. O reino de Deus completamente oposto. Legal, eu tô ouvindo você falar, Hélida, você foi tão profunda nisso. Você traz assim, cara, foi cirúrgica, né? E eu tô pensando aqui no jovem que nos assiste, o profissional liberal que nos assiste. Cara, como é que eu faço isso? Então, quer dizer, eu posso continuar compreendendo que as redes sociais são vitrines, mas que Deus opera no bastidor. Eu preciso compreender que eu continuo e preciso, pela minha profissão, me promovendo ou promovendo o serviço que eu presto. Eu preciso estar atento para fazer uma comunicação sobre um assunto. No caso de nós pastores ou que trabalhamos diretamente com marketing, Hélida entende muito bem disso, palestra sobre esse assunto, viajou para o Nordeste outro dia para falar sobre isso. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que aparecer, mas eu tenho que ter a consciência de que a transformação é no bastidor. Ali é a vitrine para apresentar o que Cristo está fazendo na minha vida. Ali eu divulgo o que está acontecendo, eu promovo o que o Espírito Santo está fazendo, porque é um testemunho, que não é um testemunho só falado na igreja, só no particular, no 1 a 1, mas é um testemunho público. E até quando você é um bom profissional, eu estou pensando em você, Herbert, dentro do contexto da advocacia, a sua competência, os talentos e o seu reconhecimento de que Deus é que te permite realizar tudo isso, é um testemunho e é uma boa vitrine daquilo que Deus está fazendo no seu bastidor. Legal? É isso aí. Boa? Concordo. E vamos então fazer um diagnóstico. Como é que eu faço um diagnóstico espiritual disso aí? Como é que eu sento e falo assim, cara, como é que eu estou em relação ao orgulho? Já que ele é uma barreira entre eu e Deus. Então, como é que eu faço esse ajuste para que eu possa perceber a minha necessidade de receber a graça de Deus? É como se o médico ali, né, que está reconhecendo, nós somos cristãos, eu, o pastor Saulo, somos pastores, como é que eu reconheço que como médicos deste mundo, nós também precisamos ser tratados? A gente não pode partir do pressuposto de que Deus está distante de nós. Ele está próximo de nós. Está próximo para ouvir. E às vezes a gente acha que a gente precisa de muita formalidade para conversar com Ele. Mas a gente precisa entender a santidade de Deus, mas a gente não precisa trabalhar na formalidade. Tem uma da semana passada. Né? A gente pode sentar e falar assim, vamos lá. Só o Senhor conhece o meu coração. Então, primeiro você tem que reconhecer a sua posição diante de Deus. E aí você diz para Ele, está acontecendo alguma coisa que eu não percebi? É impossível que o Espírito Santo não vá falar no seu coração. Isso que a Hélida está falando, gente, é tão impressionante. Eu estou fazendo algumas análises de perfil, não dos outros, minha. Então, eu contratei uma psicóloga e estou fazendo vários testes de análise de personalidade, de perfil, para ver se existe alguma neurodivergência, se existe alguma característica percebida por vocês, mas não reconhecida por mim. E aí, eu fui fazer o teste, e eu fiz o teste ali, né? Muitas perguntas, um dos testes, né? Toda semana tem vários testes e tal, e aí eu convidei a Hélida para poder revisar o teste, porque ela é aquele agente externo
está observando, eu gosto muito daquela propaganda do Itaú. Lembra? Não sei se vocês lembram. O Itaú, a pessoa estava colocando, e aí vinha um pessoal e falou, não, mais para a esquerda, mais para a direita. Estava colocando a logo do Itaú na placa. E as pessoas dizem, mais para a esquerda, mais para a direita. Quando a Helena chegou, tinha coisa que eu marquei, ela falou assim, não, isso aí não, isso aqui é assim. Eu, caramba, isso aqui é assim. Ah, isso aqui é assim. Então, essa fala que ela disse assim, de você pedir para Deus, Senhor, tem alguma coisa que eu não estou percebendo? Cara, isso é salvador. Porque quando o outro fala, você consegue ajustar a realidade, porque você não está vendo. A questão é ter coragem, né, para fazer isso. Tem um livro, Ser confrontado. O Milagre da Manhã, se eu não me engano. O autor, ele instiga, né, a você pedir o que a pessoa pensa de você de uma forma sincera. Eu não conheço quem diga assim, não, eu li o livro e mandei um e-mail. Eu, pelo menos, nunca recebi. Feedback? Nunca recebi esse feedback, nunca recebi esse e-mail, assim, de alguém que leu esse livro e falou assim, eu queria um feedback seu a respeito de quem eu sou. É ter coragem, né, e pedir isso a Deus. Coragem. Então, Você sabe que eu fazia isso com os meus colaboradores. Eu sei que é muito difícil quando a gente é gestor e a gente pede para as pessoas darem feedback. Mas, de forma muito sincera, eu queria saber por quê. Você pode melhorar. Porque eu posso melhorar. Sim. Eu posso melhorar com eles. É isso aí. Porque nós somos... a gente não, diz que a gente não pode falar que no trabalho a gente é uma grande família. Mas como cristãos, nós somos uma família. Primeiro, então, reconhecer a condição. Correto? Sim. Correto. Caminho prático, reconhecer a condição. Sou pecador, sou cego, nu, pobre, sou um lascado. Segundo, abandonar a comparação. Saulo falou muito bem isso aqui. Quando eu olho para Cristo, eu vou fazer a correção. Quando eu olho para o outro, eu vejo os defeitos do outro e, ao mesmo tempo, eu vejo qualidades que eu acho que são e que nem... E me sinto superior em alguma coisa. Então, abandonar a comparação. Sim. Segundo, olhar Cristo. Terceiro, perdão. Primeiro, reconhecer condição. Segundo, abandonar comparação. E terceiro, olhar para Cristo. Correto? Correto. Confessar. Quarto. A gente sempre tem o que confessar, viu? Não, hoje eu não pequei. Não, a gente sempre tem que confessar. Hoje eu não pequei, hoje eu acordei, eu fui para a associação, no caso eu e o pastor Saulo, participamos de concílio, foi tudo maravilhoso, tudo pleno. Voltamos louvando a Deus, me alimentei saudável. E qual que é a sinceridade nisso tudo? Não se comparou com ninguém. Não me comparei com ninguém. Então, confessar. E o quinto, dependência. Nessa fase mais adulta, eu aprendi que não é sobre resiliência, é sobre permanência. Eu posso ser resiliente como for para as coisas da vida, mas eu preciso ser permanente para as coisas espirituais. Isso faz a diferença para a correção, para a aproximação da humildade, para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. Um homem humilde não pensa que é humilde. Um homem humilde não pensa que é humilde, gente. Ele está sempre buscando fazer uma melhora. Olha o que diz Ellen White no Caminho a Cristo. A confissão sincera do pecado é sempre acompanhada de arrependimento verdadeiro. Vocês já tiveram? Eu já tive vários momentos que eu sabia que estava fazendo uma coisa errada e eu não estava arrependido. E eu sabia, eu tinha consciência. E eu não estava arrependido. Eu tive que clamar a Deus, isso já aconteceu algumas vezes, eu clamar a Deus, Senhor, eu não estou arrependido. Por favor, Espírito Santo, me quebra, me convence do juízo. Porque eu estou achando que não preciso fazer nada. Então, quando a gente para reconhecer a condição, abandonar a comparação, olhar para Cristo, confessar, depender, a gente está no caminho para que o Senhor trabalhe na nossa vida. Então, a porta do reino é baixa e ninguém vai entrar de pé. Todo mundo tem que se ajoelhar para passar pela porta do reino. Sim. A porta é estreita. A gente precisa ter essa compreensão, porque isso vai ajudar a gente a ter uma melhor jornada, né, na expectativa da volta de Jesus. Isso aí. Mais algum comentário, mais alguma soma para a gente fechar esse bloco? Eu acho que a gente trabalhou bem a questão do orgulho, a questão de a gente olhar para Cristo. Vamos ser humilde agora. É só colocar em Vamos prática. ser humilde agora. Vamos ser humilde. Eu acho que tudo isso que a gente falou, ele vai para o ponto principal. Se a gente
mantém o orgulho no nosso coração, a gente se mantém distante de Deus. E eu tenho certeza que o meu jovem hoje não quer ficar distante de Deus. Não quer ficar distante do reino. Porque acho que vai ser uma decepção muito grande. Uma decepção não, uma tristeza. Jesus voltar e a gente não estar lá porque ele vai falar assim, não, você foi orgulhoso demais para reconhecer que você precisava de mim. Você foi orgulhoso demais para achar que eu poderia fazer diferença na sua vida. Isso é muito triste. Eu dar tchau para as pessoas que, né, foram humildes o suficiente para se colocar na posição de dependentes da misericórdia e da graça divina. E da aceitação, né? Tem que aceitar. Saulo, alguma Sim. colocação? Acho que exploramos bastante aqui. A questão é a humildade precede a honra. Legal, Se a boa gente, lembrança. se a gente seguir esse conselho de Jesus, né, ele é sempre o nosso modelo, vai dar certo. Aqueles que se humilham aqui serão exaltados no final da história. Herbert, Pastor, eu gosto também de pensar sobre essa ideia, né, do Cristo, aquele que pela sua palavra tudo se fez, se colocou ali dentro de um útero humano para chegar até, igual a lição diz, no mais baixo nível, né, que é se parear com a gente, pecadores, e assim, quem sou eu, né, para falar assim, eu sou melhor que alguém, eu tenho algo de especial, de diferente. Eu acho que a gente precisa pedir a Deus essa noção de que Ele sim é o Rei da Glória, é Ele que merece todas as honras e nada mais. Deixa eu só fazer um adendo aqui numa fala que é um texto, né? Que é um texto, que é uma fala do Saulo, os humilhados serão exaltados. No céu, nós não vamos ser exaltados em detrimento de outra pessoa, a gente vai ser exaltado para a glória de Deus. Sim. Isso é muito Isso aí. importante. E em reconhecimento do que Jesus fez, né? Exatamente. vou tentar sintetizar tanta sabedoria colocada nesse final aqui, ó. 2 formas de se apresentar para Deus. Primeira, apresentando o seu currículo. Segunda, reconhecendo sua necessidade. Muita gente que se diz espiritual diz, eu obedeço, portanto eu sou aceito. Mas no contexto do reino, sou aceito e por isso eu obedeço. 2 homens oraram, um falou muito e não foi ouvido. O outro falou pouco e foi justificado. Ellen White diz em Parábolas de Jesus, a oração do publicano foi ouvida porque mostrava dependência total. E talvez a oração mais poderosa seja a mais simples. Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida? Herbert, peraí. Você orou no começo. Orei no começo, verdade. Então, já que você começou a dizer Senhor, você continua no Senhor e o pastor Saulo termina. Vamos fazer uma oração dupla. Herbert começa e o pastor Saulo termina. Paizinho querido, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade de pensarmos sobre temas tão relevantes para a nossa salvação e por isso nós agradecemos, suplicamos a unção e a direção do Seu Santo Espírito para que possamos ao longo dos dias que passamos aqui nessa terra seguirmos compreendendo mais do Teu amor e da Tua misericórdia para conosco. Amém. Isso é o que rogamos em Cristo. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos humildes, nos ajude, Senhor Deus, a nos despir de todo sentimento de orgulho, de presunção, de autossuficiência, porque tudo isso nos afasta de Ti e nos faz viver longe do Teu ideal e da Tua vontade para a nossa vida. Nos ajude a sermos semelhantes ao Senhor e Tu sejas o nosso modelo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente fica por aqui e domingo que vem, nesse mesmo horário, um novo podcast com um novo estudo, nesse estudo maravilhoso que nos ajuda a nos aproximar de Deus. Podcast Além do Sábado fica por aqui e a gente se encontra. Valeu!